Olá, tudo bem com vocês? Hoje a Prof veio, homenagear a primavera. Olha só, trouxe algumas plantinhas, que floresceram aqui em casa. Então, olha só, a Prof está também toda florida na roupa, né? Porque eu amo essa estação. Ela faz com que a gente se sinta mais alegre, né? Muito mais leve. E aí a Prof lembrou de uma história que ela ouviu há muitos anos atrás e eu vou contar para vocês, tá? A história era assim: havia um senhor que trabalhava numa fábrica e para ir até o trabalho ele precisava pegar um ônibus e esse trajeto, esse percurso, ele levava mais ou menos 1 hora. E aí ele começou a perceber que vez ou outra, na parada seguinte, a dele, entrava uma senhora e essa senhora sempre procurava sentar-se ao lado de uma janela. Sentava na janela e durante o percurso ela abria a bolsa, ela pegava um saquinho lá de dentro e ficava jogando alguma coisa pela janela. E ele começou a ficar curioso: o que será que essa senhora joga pela janela? E aí um dia em que ela entrou, ele tomou coragem, pediu licença, sentou-se ao lado dela e aí ele perguntou: o que a senhora tanto joga pela janela? E ela disse: eu jogo sementes. E ele pensou: sementes? Ele disse: mas por que a senhora joga sementes na beira da estrada? Nem vai nascer nada. Aí a senhora disse: verdade, pode ser que algumas dessas sementes que eu jogo, elas não venham a germinar, né? Os carros podem passar por cima, podem ficar no asfalto e não brotarem, mas com certeza, ela disse, algumas vão cair na terra, vai vir a chuva, né? E ela vai brotar e vai se transformar numa linda flor. Eu amo flores e eu queria muito que esse trajeto aqui fosse sempre muito florido. Então eu jogo sementes de flores. Continuou, né? O senhor pensou assim: que bobagem, não vai dar em nada isso, ela está perdendo o tempo dela, ficar jogando semente pela janela. Passado um tempo, essa senhora não foi mais no ônibus. Talvez tenha mudado, de casa, mudou de percurso, foi para outro lugar. Mas ele, na primavera, levou um susto quando se deu conta, olhando pela janela, que estava todo florido o caminho por onde o ônibus passava. E daí ele se deu conta de que eram as sementes que aquela senhora tinha jogado na beira da estrada e que tinham florescido. Aí ele olhou para o lado e viu assim a alegria das pessoas, que estavam naquele ônibus, vendo aquelas flores, comentando, as crianças rindo, querendo saber que tipo de plantinha era aquela, como é que era o nome. E aí ele entendeu, finalmente, que aquela atitude daquela senhora, ela era uma atitude linda para compartilhar com as pessoas. Ela poderia plantar todas aquelas florzinhas na sua casa, não, mas ela preferiu jogar, para que todos tivessem a oportunidade de ver, de apreciar, de se encantar também com a natureza. E aí, no outro dia, ele entrou no ônibus, procurou uma janela, sentou, tirou de dentro do bolso um saquinho e começou a jogar sementes pela janela também. O que vocês acharam? Eu acho linda essa história. Porque às vezes a gente pensa, gente, que não pode fazer muita coisa. A gente se sente meio preso, assim. Acha, que as coisas têm que ser grandes. Quando a gente ouve notícia, que não é tão boa, agora, a gente está escutando na TV, falar da queimada, dos bichinhos que estão morrendo, das plantas, das árvores que estão sendo queimadas. E a gente pensa assim: não posso fazer nada. Não é verdade. A gente pode fazer sim, a gente pode fazer a nossa parte, A gente pode fazer coisas pequenas, a gente pode mudar a nossa maneira de ver as coisas. A gente pode entender que nós somos parte,
né, disto, que se a gente não fizer um movimento, a gente não adianta ficar esperando que só as outras pessoas façam. Então, a nossa proposta de hoje, a Prof tem muitas frutinhas em casa, aqui ó, eu tenho pitangas, né? E aí, quando eu como as pitangas, o que que eu faço, ó? Eu guardo as sementes. E a Prof já faz isso mesmo, ela costuma jogar quando ela está indo, né, na estrada, ela vê alguns espaços que não tem, ninguém cultiva, ela joga sementes. E aí a gente espera que a natureza faça parte dela. A gente faz a nossa parte e espera que a natureza faça dela, tá? Então a proposta é essa, assim, quando vocês comerem uma fruta, não joguem fora, né? Não vão lá e joga a semente lá no lixo. Com certeza ali não vai render nada, né, se a gente jogar no lixo. Mas guardem. Quando vocês saírem com os pais, joguem, né? Vamos fazer esse movimento de mudar essa maneira de pensar, né? A gente vai fazer por todos, vai fazer pela natureza. Imaginem que legal, daqui a algum tempo, a gente passar e ver uma árvore ali dando frutos, né? As pessoas colhendo, se alimentando, ou simplesmente flores, onde as pessoas vão admirar, vão encher o coração, né, de alegria. Vamos fazer esse movimento? Pegar essas nossas plantinhas, essa é a proposta, começar a guardar as nossas plantinhas, as nossas sementinhas, né, e fazer a nossa parte jogando na natureza, certo? Combinado? Amo vocês. Um beijo no coração.